E aí, internautas? A gente sabe que o ano letivo começou, e aí você como pai, como mãe, tem aquela dificuldade em deixar seu filho pequenininho, né? Primeira vez na escola. E aí, para tirar essas neuras, o Imirante.com convidou o Dr. Fabiano Góes, que é psicanalista. E ele vai falar um pouco sobre adaptação escolar, que requer a correta postura dos pais. Tudo bem, doutor? Tudo excelente. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso. A primeira pergunta que nós temos é como agir nesses casos? Bem, em primeiro lugar, é importante saber que nós não temos um caso, porque os pais costumam ficar desesperados. Os filhos choram, os filhos parecem se desestabilizar, mas isso está mais na cabeça dos pais, porque às vezes se sentem culpados e vinculados do que de fato nos filhos. Então, assim, como não se tem um caso, a forma correta de agir é a mais tranquila possível. Quanto mais tranquilidade, melhor. Melhor, né? Aí nós partimos para o seguinte: a culpa dos pais é normal? Hoje em dia, sim. Porque as coisas mudaram muito. Antigamente, sendo bom ou não, tinha uma família estabelecida, com obrigações já devidamente estipuladas. Então, por exemplo, a mãe, que era aquela que ficava responsável pela casa, né? Daí que vem a palavra matrimônio, né? A mãe como aquela responsável pelas coisas diretamente do lar. E o pai, patrimônio, pelas coisas materiais que iriam ingressar na família. Então, as funções eram estabelecidas. Hoje em dia, não. O filho está desfalcado de mãe e de pai dentro de casa. E são terceirizadas as funções. Então, tem a escola, tem babá, tem outros. Esses cuidados, eles são terceirizados. Isso gera uma culpa muito grande, porque os pais já presumem, nós estamos numa fase transicional, que os filhos estão soltos, estão largados, que não tem quem devidamente cuide deles. Ou que se tem, não são os pais. Então, a culpa já está embutida ali. Então, como eles já vão culpado, quando há essas manifestações, realmente isso é bastante comum. E dependendo da ação ou reação dos pais, que adultos essas crianças poderão se tornar? Exatamente. Tu começaste a pergunta muito bem, porque realmente depende das ações dos pais. Se os pais forem maduros, se os pais forem seguros, logicamente eles vão transferir essa segurança, essa maturidade para os pais. O embrião para os filhos, aliás, o embrião da segurança é transferido do pai para o filho através das situações específicas pelos quais ambos vão passar. Então, assim, se o pai é frágil e é inseguro, a tendência é que ele fomente insegurança e fragilidade no seu filho, né? Essa vai ser a educação psicológica e emocional que ele vai transferir. Se o pai e a mãe, se eles passam pelas situações com mais desenvoltura, eles acabam ensinando àquela criança, do ponto de vista psicoemocional, que essas supostas rupturas, que essas decepções, frustrações ou dores, elas são coisas que fazem parte da vida e que podem ser superadas. Ou seja, a partir da observação da criança sobre o comportamento dos pais, ela será estimulada positivamente. Agora, se não, vai ficar mais complicado. Então, dê uma dica para os pais internautas do Imirante.com. Primeira coisa, assim, o teu filho, ele não está doente, ele não está com um problema psicológico grave. Ele vai sofrer, ele vai chorar, cada criança responde de uma maneira muito particular. Então, a primeira coisa, espera pelo menos 3 meses antes de decretar que existe alguma coisa anormal com o teu filho. Segunda coisa, ao deixá-lo, por exemplo, na escola pela primeira vez, simplesmente sai, vai embora. Ele vai realmente passar por uma sensação de abandono, o que é natural, mas não te sente culpado, porque faz parte do fluxo da vida. Tu já deves ter passado por isso, tu estás aí com o filho e tudo mais. Ele também vai passar com muita naturalidade. Quanto mais fácil for esse processo para ti, pai, para ti, mãe, mais fácil será para eles. Ok. Doutor Fabiano, obrigado pela entrevista. Para mim foi um prazer muito grande, estou sempre à disposição. E você, continue acessando os vídeos do Imirante.com.